Imagine por um instante o cheiro denso de fumaça, sabe, pergaminho queimado flutuando no ar. Um cenário bem pesado. Aquele silêncio cortante, o frio de uma cela de pedra logo após uma execução. Geralmente a gente consome a história como um relato certinho, distante. Como se quem escreveu estivesse numa varanda confortável, né, só observando de longe. Exatamente. Mas e quando a história do Ocidente é rascunhada no meio do caos absoluto, enquanto a sobrevivência de uma comunidade inteira está ali, por um fio? É o nível de pressão inimaginável. É bem nesse cenário que a gente começa a nossa conversa. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio de hoje. É muito bom ter a companhia de todo mundo em mais um episódio da nossa série patrística. É uma alegria enorme estar aqui para mais essa nossa exploração. E olha, esse clima de tensão que a gente acabou de desenhar não é um exagero dramático, viu? De jeito nenhum, é a realidade nua e crua do material que a gente vai destrinchar hoje para nossa audiência. Pois é. Hoje o nosso foco recai sobre uma obra que literalmente mudou a forma como o Ocidente compreende o seu próprio passado. Nós vamos mergulhar na história eclesiástica. Uma obra fundamental. Escrita por Eusébio de Cesareia. E para quem quiser acompanhar nas fontes originais, esse texto maravilhoso compõe o volume 15 da coleção patrística. Um material riquíssimo. Muito. E vale a pena a gente dar um passo atrás rapidinho para ressaltar a importância gigantesca das obras dos chamados pais da Igreja para a Igreja Católica. Com certeza, é o alicerce, né? A gente está falando daqueles autores dos primeiros 7 séculos que, no meio desse fogo cruzado que a gente mencionou, forjaram a fé, a liturgia e os dogmas. Eles definiram os rumos do catolicismo e, no fim das contas, da própria civilização que a gente conhece hoje. E a nossa missão hoje é justamente entender como um único homem, vivendo nessa época de turbulências extremas, praticamente inventou o conceito do que hoje a gente chama de história da Igreja. Porque ele não foi só um anotador de fatos. Eusébio foi o responsável por organizar a memória de uma era inteira que estava, assim, prestes a virar cinzas. E para a gente construir bem essa ideia, acho importante a gente esclarecer primeiro o que exatamente faz de alguém um pai da Igreja. Um ótimo ponto de partida. E logo em seguida tentar decifrar quem foi essa mente por trás da obra. Porque assim, não é qualquer um que ganha esse título. Ah, não mesmo. O conceito de pai da igreja é algo que foi se convencionando depois. Basicamente, exigiam-se 4 qualificações para o autor entrar nesse grupo. Quais seriam? Uma doutrina considerada ortodoxa, uma santidade de vida reconhecida, aprovação eclesiástica e a antiguidade. Ter vivido naqueles primeiros séculos. Isso. Mas a realidade palpável da época era muito menos rígida do que essa listinha sugere. A teologia não era um bloco de mármore pronto. Era mais um caldeirão fervendo, né? Feito, um caldeirão fervendo. As doutrinas ainda estavam sendo debatidas, sendo lapidadas na base de muita discussão. O conceito de ortodoxia era bem mais largo na prática. É que a gente não pode exigir a precisão de um manual moderno de pessoas que estavam literalmente construindo o próprio barco enquanto enfrentavam um furacão no meio do mar. Exatamente. E é nesse caldeirão que nasce o Eusébio, ali por volta do ano 260 ou 265, provavelmente na região da Palestina. Hoje ele carrega o título de pai da historiografia eclesiástica. E a figura dele impressiona muito. Demais. Imagine um homem com uma memória tenaz, infatigável e uma erudição que destoava de quase tudo ao redor. Ele era um leitor voraz, né? Sim, ele teve acesso à imensa biblioteca de Cesareia, que tinha sido fundada por Orígenes, e ele leu toda a literatura sagrada e profana que pôde encontrar por ali. Uma enciclopédia humana andando pelas ruas. Mas a biografia dele tem um ponto de virada dramático. A relação com Pânfilo. Ah, sim. O Pânfilo era o grande mestre e mentor do Eusébio. Os dois até escreviam livros juntos. E durante as perseguições romanas, que a gente sabe que foram brutais, o Pânfilo foi preso. E o Eusébio acompanhou o mestre na prisão. Ele viu o sofrimento de perto até o momento terrível em que Pânfilo foi decapitado. Nossa. Isso aconteceu em fevereiro de 310, certo? Isso mesmo. A perda foi dilacerante. O trauma de ver o amigo e mestre ser executado pelo aparato do Império Romano mudou o Eusébio para sempre. Ele teve que fugir depois disso. Sim, se refugiou no Egito e lá também acabou sendo feito prisioneiro por um período.
Sabe, eu fico pensando na dinâmica daquela época. Não era essa instituição gigantesca com sede global que a gente vê hoje. Era quase como uma startup de garagem. Boa analogia. Uma startup cercada por corporações hostis, tentando desesperadamente descobrir a sua própria identidade corporativa no meio de uma crise existencial, tomando ataque de todos os lados. Era sobrevivência pura. E aí fica uma grande questão. Como Eusébio, depois de ver o mentor ser degolado, teve a frieza de escrever uma obra metódica e arquivista? É de se perguntar mesmo. Porque o caminho mais humano não seria escrever um manifesto cheio de ódio e sede de vingança contra o Império Romano. A resposta para isso revela muito do intelecto refinado dele. O Eusébio não era um polemista de praça pública. Ele era mais contido. Muito mais. Ele acreditava profundamente que a verdade se provaria não pelo grito, mas pela continuidade. Ele encontrou nas prateleiras, nos documentos, o seu refúgio e a sua arma. Então a escrita virou a resistência dele. Exato. Em vez de pegarem espadas ou redigir panfletos de revolta, ele entendeu que a maior resposta que poderia dar ao império que matava cristãos era provar que o cristianismo era indestrutível. E como ele provava isso na prática? Mostrando a linha contínua, a sucessão ininterrupta de ensinamentos desde os tempos de Cristo até os dias dele. A memória organizada era verdadeira resistência. A documentação como forma de resistir à aniquilação é fortíssimo isso. Mas olha, essa imagem do intelectual isento e focado começa a ganhar umas rachaduras interessantes quando a gente mergulha nas fontes. Ah, com certeza. Ele estava longe de ser um espectador neutro. Ele estava mergulhado até o pescoço nas confusões teológicas da época, né? Ele estava no epicentro da maior crise interna da Igreja Antiga. O Eusébio tinha uma inclinação intelectual muito forte ao arianismo. E só recordando rapidinho o que o arianismo defendia na prática para quem nos ouve. Era aquela corrente iniciada por Ário que colocava Jesus, o Filho, como subordinado ao Pai. Exatamente. A ideia de que o Verbo teria sido criado em algum momento, não sendo coeterno e igualzinho a Deus Pai. Que foi o que a ortodoxia bateu o martelo depois. Isso. A teologia do Eusébio era bastante hierárquica. O Filho vinha abaixo do Pai e o Espírito Santo abaixo do Filho. Ele simpatizava tanto com essa visão que, quando o Ário foi expulso, o Eusébio deu abrigo a ele. Peraí, ele deu abrigo para o Ário? Deu abrigo. Isso gerou um escândalo gigantesco na época. Os bispos rivais não deixaram barato. E em um sínodo na cidade de Antioquia, ali perto do final do ano 324, o Eusébio se recusou a condenar o Ário. E qual foi a consequência disso? Ele acabou sendo excomungado. Nossa, essa é a parte que raramente aparece nos resumos rápidos. O próprio pai da história da igreja foi expulso da comunhão? Pois é, a poeira só foi baixar no ano seguinte, em 325, no famosíssimo Concílio de Nicéia. É ali que ele consegue ser reabilitado. E o papel dele em Nicéia é fascinante, porque ele tenta atuar como a ponte entre facções que queriam se destruir ali dentro. Ele chega no concílio e apresenta a fórmula de fé que usavam na sua diocese lá em Cesareia, sugerindo uma espécie de meio-termo conciliatório. Um apaziguador. Sim. E, surpreendentemente, esse rascunho do Eusébio acabou servindo de base estrutural para o que hoje se conhece como Credo Niceno. Mas teve um acréscimo de última hora no texto que deu muita dor de cabeça para ele, não teve? Uma palavrinha específica. A famosa palavra grega homoousios, que a gente traduz como consubstancial. Que significa declarar oficialmente que o filho é da mesma substância que o pai. Exatamente. E o imperador Constantino, que estava presidindo aquele concílio histórico, fez questão de incluir essa palavra no documento. E o Eusébio? Intimamente, ele não concordava com isso de jeito nenhum. Mas por que o Constantino, que era um imperador e não um teólogo, estava tão focado nessa palavrinha? Constantino queria unidade política acima de tudo. O Império Romano estava vasto, fragmentado, e ele percebeu que a igreja poderia ser o cimento social para manter tudo unido. Entendi. Mas a igreja precisava parar de brigar primeiro. Exato. O termo consubstancial era a fórmula que selava a disputa, pelo menos no papel.
acabando com as divisões arianas que ameaçavam rachar o império. O que nos leva à reação bem pragmática do Eusébio. Ele não concordava, mas ele foi lá e assinou o documento. Assinou. E pior, a gente tem registros de que ele mandou uma carta para a própria diocese tentando se explicar. Ele admitiu que engoliu a seco a palavra consubstancial só para não bater de frente com Constantino. É um momento de tensão moral bem forte. Fica até difícil de conciliar essa imagem. Como é que alguém da estatura de um pai da igreja aceita assinar o dogma central da fé cristã, basicamente por pressão do chefe político? Olha, quando a gente analisa os documentos com a cabeça de hoje, soa como covardia mesmo, mas tente visualizar a sala do concílio de Nicéia naquele momento. Imagino que o clima era pesado. Muito, Constantino estava sentado no meio de bispos que, anos antes, tinham sido torturados, mutilados, que perderam olhos e membros por ordem de imperadores anteriores. Nossa, é verdade. E, de repente, o homem mais poderoso do mundo abraça a fé deles e pede apenas um acordo em torno de uma palavra para garantir a paz. É uma oferta difícil de recusar. Para o Eusébio e para muitos outros, contrariar Constantino não era só um preciosismo teológico. Parecia um risco real de devolver a igreja aos leões e às fogueiras. A teologia precisava do corpo físico vivo para poder continuar existindo, sabe? Foi sobrevivência misturada com um profundo deslumbramento pelo poder. É uma perspectiva que muda tudo. A sobrevivência dita as regras do jogo ali. Sem dúvida. E foi justamente essa capacidade de se adaptar, esse pragmatismo todo, que deu a ele a estrutura e a tranquilidade para construir a sua obra-prima. Com certeza. Ele pode não ter sido o teólogo mais profundo ou especulativo, mas ele foi o grande arquivista que evitou o apagão da memória cristã. A história eclesiástica é um feito monumental. São 10 livros, escritos e revisados ao longo dos anos, ali entre 312 e 317. Cobrindo tudo desde a encarnação de Jesus Cristo até as vitórias de Constantino. E o que chama atenção é a metodologia dele. É um estilo muito peculiar, né? A gente está acostumado com livros de história modernos que pegam os fatos e constroem uma narrativa suave, um texto que flui bem contando os acontecimentos. O Eusébio não fez isso. Não. Ele pegava longos trechos de cartas, decretos antigos, relatos primitivos e basicamente transcrevia esses pedaços uns sobre os outros. Ele trabalhava de forma muito braçal. Vale lembrar para quem nos ouve que não havia facilidade de transporte, nem imprensa, nem arquivos centrais organizados naquela época. Era tudo na base do pergaminho frágil. Sim, Eusébio viajava, fuçava baús antigos nas igrejas de Jerusalém e Antioquia, desenterrava rolos de pergaminhos esquecidos e copiava tudo pacientemente antes que se desfizessem ou fossem queimados. E o resultado no papel parece uma coxa de retalhos, né? Parece bastante. Tem horas que a leitura dá uma travada, falta uma costura lógica entre um parágrafo e outro. Mas é exatamente essa falta de interferência na reescrita que gerou o maior tesouro do livro. Exato. Ele preservou a voz direta de autores antiquíssimos, como Pápias, Ireneu e Justino. Textos originais que se perderam para sempre. É um detalhe riquíssimo, sabe aqueles documentários modernos onde o diretor decide não colocar nenhuma narração por cima? Sei, que deixa só as imagens falarem. Isso. Ele simplesmente encontra latas de filmes antigos, entrevistas em fita cassete e vai colando as imagens brutas na tela para o público assistir. O Eusébio fez exatamente isso no século IV. É uma ótima comparação. E foi por causa desse método de arquivar as fontes originais que a gente sabe, por exemplo, como se deu a formação da Bíblia. A discussão sobre o cânone bíblico é muito clara na obra dele. Sim, ele nos mostra o processo vivo de escolha dos textos sagrados. Ele documenta direitinho como as comunidades separavam as escrituras em categorias. Tinha uma divisão bem clara. Tinha. Havia os livros divinos incontestáveis que eram unânimes entre todos, como os 4 evangelhos e as cartas do apóstolo Paulo. Uhum. E o segundo grupo? Havia um segundo grupo que circulava, mas gerava debate. Textos contestados, como as cartas de Tiago, Judas e o próprio Apocalipse. Que interessante. E os rejeitados? Eusébio lista os textos considerados francamente heréticos ou inadequados para leitura nas igrejas, como o Evangelho de Pedro e o Pastor de Hermas. Só que isso levanta uma pulga atrás da orelha. A gente tem esse diretor de documentário
salvando as latas de filme do incêndio. Mas a partir do momento em que ele escolhe qual pergaminho ele vai copiar, qual carta antiga ele vai botar no livro e qual ele vai ignorar, a obra inteira não se torna sutilmente tendenciosa? É uma pergunta excelente. Afinal, ao escolher o que entra, ele não acaba silenciando as vozes e as correntes que discordavam dele próprio? Historiadores e pesquisadores batem muito nessa tecla, e com total razão. O Eusébio tinha os seus vieses e as suas omissões são gritantemente intencionais em alguns pontos. Ele dava uma maquiada na história. Ele suaviza as rachaduras e as brigas feias internas da Igreja Antiga para passar uma imagem mais coesa de santidade. Ele também empurra para debaixo do tapete os adversários teológicos dele. Entendi. E a parcialidade a favor de Constantino beira o constrangimento. A curadoria que ele fez do passado era um ato editorial carregado de intenção política. Ele organizou a vitrine para o cristianismo parecer imaculado aos olhos do Império recém-convertido. Quer dizer, a gente está lendo a história que ele quis que a gente lesse. Basicamente. Mas é importante pesar as coisas. Mesmo com toda essa maquiagem editorial, sem a obstinação dele, o breu histórico seria quase total. Faltaria muita peça nesse quebra-cabeça. Tem uma citação maravilhosa do historiador Louis Duchesne, que está presente nas fontes que estruturam nosso estudo. O que ele diz? Ele afirma que é graças a essa diligência assustadora de Eusébio, que vasculhou as bibliotecas da Palestina, que nós não precisamos chorar o naufrágio absoluto da literatura cristã dos primeiros 3 séculos. Nossa, é forte. Sim, nós ainda podemos conhecê-la através dos notáveis destroços que ele recolheu e salvou para a posteridade. Notáveis destroços. A imagem que essa frase evoca é poética e brutal ao mesmo tempo. Muito. E acho que nada ilustra melhor essa brutalidade seguida de redenção do que o grande arco final dos livros de Eusébio. O contraste entre o horror e o luxo. A mudança de tom é drástica. Os livros finais da história eclesiástica mudam completamente porque o Eusébio passa a ser uma testemunha ocular de tudo aquilo. Ele estava lá, vivendo os fatos. Nos livros 8º e 9º, ele narra a grande perseguição iniciada pelo imperador Diocleciano. E a descrição não poupa quem está lendo. É bem gráfico, né? Ele conta como as igrejas recém-construídas eram demolidas com picaretas até virarem pó. Como carroças de escrituras sagradas eram atiradas em fogueiras públicas. Que tristeza. Os relatos dos mártires da Palestina e do Egito são pesadíssimos. Eram irmãos de fé sendo decapitados, lançados às feras em espetáculos, sofrendo torturas inomináveis. Parecia de fato o fim de tudo. O projeto cristão parecia que ia colapsar de vez. E de repente, no livro 10, parece que o roteirista enlouqueceu e virou a mesa. A maior virada que a civilização ocidental já viu. Uma reviravolta completa. Constantino e Licínio chegam ao poder e lançam os éditos de pacificação, principalmente a partir do ano 313 com o Édito de Milão. É como sair da lista dos mais caçados, escondidos em túmulos, direto para o camarote do alto escalão do governo romano. As mudanças físicas, legais e financeiras foram assombrosas. De um dia para o outro, a religião proibida ganhou liberdade restrita de culto. Só isso já seria incrível. Mas as coisas não pararam por aí. O clero cristão ganhou imunidade fiscal, a isenção completa do pagamento de impostos. Tudo que tinha sido confiscado na perseguição foi devolvido com juros. Caramba! Os bispos do dia para a noite foram elevados a um status equivalente ao de senadores. Eles ganharam até roupas novas, não foi? Sim, ganharam o direito de usar a cor púrpura, que antes era exclusividade do imperador, e passaram a utilizar o eficiente sistema de correios oficial do Império para viajar e trocar cartas. A cabeça do Eusébio deve ter dado um nó. A alegria dele nas páginas beira a loucura. Ele descreve a construção das novas basílicas imperiais gigantescas, cobertas de ouro e mármore, brotando onde antes haviam templos pagãos. E ele trata o Constantino quase como uma figura messiânica. Ele chama o imperador de um novo Moisés que tirou o povo da tirania e levou para a Terra Prometida. A empolgação salta do texto mesmo. É um momento em que se consolida a famosa teologia do triunfo. Para o Eusébio e os seus contemporâneos, não havia a menor dúvida. A vitória política e militar de Constantino era a prova irrefutável de que Deus estava do lado deles. Faz sentido eles pensarem assim na hora da euforia.
As grandes cerimônias de inauguração das basílicas são narradas como festas cósmicas. Ele via a paz romana e a fé cristã se abraçando num projeto único de civilização. Mas a gente precisa dar um passo atrás e avaliar isso com calma, usando a distância que o tempo nos permite. É o nosso papel aqui. Pensa só, a Igreja dos Apóstolos, nascida dividindo o pão, servindo aos pobres, ensinando a simplicidade, de repente ganha imunidade de imposto, veste roupas de púrpura com fios de ouro e anda lado a lado com os exércitos imperiais. É um contraste chocante. Esse excesso de privilégio e de riqueza não acabou cobrando um preço muito caro. A liderança da época, incluindo o nosso arquivista, não ficou um tanto quanto cega. A reflexão é certeira. O Eusébio sofreu do que a gente pode chamar de embriaguez institucional. Embriaguez institucional. Gostei do termo. Ele tinha tantas cicatrizes, literais e metafóricas, daquele período das perseguições, que o deslumbramento com a paz e o conforto não deixou que ele visse a armadilha se fechando. A armadilha do poder. Exatamente. Ao descrever aquele cenário maravilhoso no 10º livro, ele estava documentando sem perceber a fundação de um novo formato de igreja, intimamente mesclada com o Estado. E isso teve consequências duradouras. Muito. Essa fusão de poder político com autoridade espiritual virou a matriz que ditou a política, as guerras e as grandes sombras de toda a Idade Média na Europa. Mudou tudo. A igreja realmente ganhou o mundo naquele momento. Mas muitos diriam que ali começou o enorme desafio de não perder a sua essência. O custo de sair da cruz para se sentar no trono foi muito alto. Nossa, é impressionante observar como os eventos de quase 2000 anos atrás têm uma dinâmica tão complexa e tão humana, né? E como continuam moldando o tabuleiro do mundo de hoje. A história nunca fica só no passado. Chegando na nossa reta final dessa análise, qual seria o saldo que a gente pode tirar da trajetória e do legado de Eusébio de Cesareia? O saldo é de que a história é feita por pessoas reais, repletas de falhas, de medos e de instintos de sobrevivência. O Eusébio foi um homem do seu tempo. Com todas as contradições. Sim, ele derrapou na teologia para agradar o poder e silenciou vozes nas suas compilações. A metodologia literária dele era, de fato, rudimentar. Mas nada disso anula o peso colossal da sua entrega à humanidade. O trabalho de formiga que ele fez. Sem esse trabalho incansável de viajar, raspar pergaminhos e copiar textos sobre a ameaça constante da destruição, nós teríamos um vazio imenso sobre como o cristianismo cresceu. Seria um apagão. Os fragmentos preciosos que ele amarrou na sua história eclesiástica são o tecido que conecta o mundo antigo ao nosso entendimento moderno da fé e da civilização ocidental. O resgate da memória que permitiu que a gente não fosse devorado pelo esquecimento absoluto. Olha, para todo mundo que nos ouve e sentiu vontade de investigar esses arquivos, de ler as fontes direitas em vez de ficar só no resumo dos outros, eu encorajo demais buscar o livro. É uma leitura transformadora. O volume 15 da coleção patrística da Paulus Editora traz a obra integral da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Vale muito a leitura para formar o próprio entendimento. É sempre fascinante ler o texto direto na fonte e perceber todas as nuances do que a gente conversou aqui. Com certeza. Então fica o convite carinhoso a todos que nos acompanham para se juntarem a nós no nosso próximo encontro, onde vamos continuar a nossa jornada pela série patrística. Foi excelente compartilhar esse tempo. Eu que agradeço, foi ótimo. E para amarrar tudo que a gente bateu papo hoje, eu deixo uma pergunta para cada um levar na cabeça durante o resto do dia. A gente viu o contraste extremo entre o martírio nas arenas sangrentas e o conforto deslumbrante dos palácios romanos. E a grande questão que o tempo nos impõe é esta: quando uma fé que era duramente perseguida finalmente ganha as chaves do império, será que ela conquista o império ou é o império que a conquista?